Era só um presente, apenas uma boneca antiga. Mas desde que ela chegou, coisas começaram a acontecer. Primeiro, foram objetos se movendo sozinhos. Depois, mensagens escritas na parede. E então, na calada da noite, eu a vi, sentada na cadeira do quarto, com a cabeça inclinada, olhando diretamente para mim. Tudo começou em 1970, numa era em que os segredos e as sombras se infiltravam nas frestas do cotidiano. A enigmática mãe Detona, sempre em busca de vestígios de um passado sombrio, adquiriu uma boneca ancestral denominada Raid End, oriunda de uma renomada hobby store, famosa por sua coleção de bonecas raras e envoltas em mistério. A boneca exibia um nariz triangular de contornos perturbadores, um vestidinho azul que parecia ocultar segredos, meias listradas que acentuavam um charme quase sinistro, cabelo meticulosamente entrelaçado com cordas que sugeriam uma existência própria, e olhos confeccionados em botões, portadores de um olhar penetrante que parecia guardar histórias de terror. Ninguém imaginava, porém, que aquele presente de aniversário se transformaria num pesadelo inescapável. Naquele tempo, Donna era uma estudante universitária prestes a se formar em enfermagem, dividindo um pequeno e sombrio apartamento com sua companheira de quarto, também enfermeira, que compartilhava com ela os desafios obscuros e as efêmeras alegrias da vida acadêmica. Inicialmente, Donna posicionou a boneca em sua cama como um mero adorno, sem suspeitar de sua essência maldita. Contudo, poucos dias depois, acontecimentos perturbadores começaram a se revelar. Junto com Ange, sua amiga e colega de jornada, Donna notou que a boneca se movia de maneira sutil, mas cada vez mais ameaçadora à medida que os dias passavam. Após longas e exaustivas jornadas de trabalho, as duas se deparavam com a boneca em locais inesperados e inquietantes, e, às vezes, ela repousava no sofá com os braços e pernas cruzados em uma pose quase ritualística. Noutras ocasiões, era encontrada ereta, encostada em uma cadeira na sala de jantar, como se vigiava o ambiente com uma presença espectral, e, em diversas oportunidades, Donna constatou que, mesmo tendo deixado a boneca no sofá antes de sair, ela inexplicavelmente reaparecia em seu quarto com a porta trancada, como se uma força sinistra a tivesse transportado para lá. O mistério se aprofundou quando não bastou a movimentação do objeto inanimado e a boneca passou a viver. Após cerca de um mês de acontecimentos inexplicáveis, Donna e Ange começaram a encontrar mensagens escritas à mão, em um tipo de papel de pergaminho que nem sequer possuíam, contendo apelos como ajude-Lube e ajude-nos. A caligrafia, reminiscentemente infantil, contrastava com a natureza ancestral do papel, elevando o temor e a curiosidade. Em uma noite que parecia ser como qualquer outra, Donna retornou para casa e encontrou a boneca estrategicamente posicionada sobre sua cama, um comportamento que, até então, parecia ser a marca registrada do objeto. Foi então que uma sensação de pavor tomou conta dela, e ao examinar a boneca de perto, descobriu um líquido avermelhado, semelhante a sangue, que se espalhava discretamente atrás de suas mãos e no peito, como se tivesse surgido de um portal desconhecido, sem qualquer explicação plausível. Assustadas com os eventos sobrenaturais, Donna e Ange decidiram buscar ajuda especializada e chamaram uma médium para uma sessão espírita. Durante esse ritual, foi revelado que a boneca estava possuída pelo espírito de uma garotinha de apenas 7 anos, identificada como Annabelle Higgins. A pequena Annabelle havia habitado o imóvel antes mesmo da construção dos apartamentos, e seu corpo fora posteriormente encontrado sem vida nos arredores do local. Durante a sessão, a médium transmitiu que a garotinha havia sentido um certo conforto ao se aproximar das duas mulheres e desejava, de forma quase inocente, permanecer ao seu lado. Movida pela compaixão e pela fragilidade da história de Annabelle, Donna permitiu que a boneca ficasse com elas,
Mesmo diante das advertências constantes de Lu, amigo íntimo que sempre esteve presente na chegada do objeto e que jamais confiou na inocência aparente da menina, alertando repetidamente sobre sua natureza maligna. O terror, entretanto, estava longe de se encerrar. Certo dia, Lu acordou tomado por um pânico inexplicável, fruto de um pesadelo singular. Diferente dos sonhos recorrentes, este o deixará acordado, paralisado, como se seu corpo não obedecesse a nenhum comando. Ao olhar ao redor, não encontrava nada fora do comum, mas, ao dirigir seu olhar para os pés, vislumbrou a boneca Annabelle deslizando lentamente, primeiro subindo por sua perna, depois avançando sobre seu peito. Em questão de segundos, a boneca iniciou um ataque violento, estrangulando-o de maneira impiedosa. Lu, tomado pela paralisia e pelo desespero, chegou a perder a consciência. Na manhã seguinte, ainda abalado e certo de que aquilo não fora um mero sonho, ele se determinou a se desvencilhar da maldição representada pela boneca e do espírito obscuro que a manipulava. Contudo, Lu não se livraria facilmente de seus pesadelos. Em uma ocasião em que se preparava para uma viagem, ele estava sozinho em seu apartamento, concentrado em traçar rotas num mapa. O ambiente estava normalmente silencioso, quando, de repente, sons de farfalhar vindos da sala de Dona despertaram sua apreensão, sugerindo a possível presença de intrusos. Determinado a investigar, Lu caminhou cautelosamente até a porta do quarto, aguardando que o barulho cessasse para, então, entrar e acender a luz. Ao adentrar o cômodo, encontrou a sala aparentemente vazia, exceto por Annabelle, abandonada no chão. Após uma meticulosa busca por sinais de arrombamento, ele não encontrou nenhuma evidência de intrusão. Contudo, ao se aproximar da boneca, uma inquietante sensação de ser observado o envolveu. Virando-se abruptamente, Lu não encontrou ninguém, mas, em um instante, sentiu uma dor lancinante e agarrou o próprio peito, curvado de dor, enquanto sua camisa se tingia de sangue. Ao abrir a peça, notou 7 marcas distintas, como se garras demoníacas tivessem dilacerado sua pele, 3 marcas dispostas verticalmente e 4 horizontalmente, marcas que, apesar de parecerem queimaduras intensas, desapareceram em poucos dias, como se nunca tivessem existido. Com o passar do tempo, Dona passou a perceber que o espírito que dominava a boneca não era o de uma inocente garotinha, mas sim a manifestação de um ser demoníaco. Esse novo entendimento a levou a buscar auxílio de outras autoridades, contatou um padre, conhecido como Padre Ryan, e também consultou um psicólogo. Contudo, o padre percebeu que o problema transcendia o campo psicológico e espiritual comum, e logo acionou o respeitado Padre Cook, uma figura de autoridade máxima dentro da igreja. Este, por sua vez, convocou uma equipe de especialistas em paranormalidade, os enigmáticos usuários Wars, que se mostraram imediatamente interessados no caso da boneca. Durante uma intensa conversa com Dona, os especialistas concluíram que a boneca não estava realmente possuída, ou o que se via era, na verdade, uma manipulação orquestrada por uma presença não humana. Segundo sua análise, espíritos não se apegam a objetos inanimados como brinquedos ou bonecas, eles se conectam a pessoas. Contudo, um espírito maligno pode se vincular a um local ou a um objeto, criando a ilusão de vida, com o intuito de atrair atenção e, eventualmente, possuir um hospedeiro humano. Assim, o espírito demoníaco que se disfarçava de Annabelle movia a boneca pelo apartamento, utilizando-se de uma espécie de teletransporte para instigar a curiosidade dos moradores e induzi-los, de maneira previsível, a chamar a médium para se comunicar com ele. Ao explorar as vulnerabilidades emocionais de Dona Yange, o espírito fingia ser uma menininha perdida e indefesa, ganhando assim a permissão de Dona para assombrar o lar.
Assim como o espírito demoníaco era negativo, os fenômenos que ele provocava se revelavam absolutamente perturbadores e repletos de maldade. O terror se manifestava em cada movimento incomum da boneca, na materialização de mensagens manuscritas perturbadoras, nas manchas de um líquido avermelhado que surgiam inexplicavelmente em sua superfície, como se cada gota simbolizasse um aviso ou uma maldição, e, em um dos piores episódios, na agressão brutal a Lu, que ficou marcado com as inconfundíveis marcas da besta, sinais visíveis da influência maléfica que o espírito estava exercendo sobre o ambiente. Os especialistas chegaram à conclusão de que, se a infestação espiritual continuasse por apenas mais 2 ou 3 semanas, o mal se intensificaria a ponto de culminar em uma possessão humana completa. Tal avanço da influência demoníaca poderia prejudicar seriamente, ou até mesmo ceifar a vida, de um ou de todos os moradores da casa. Com a tensão e o medo aumentando a cada dia, os especialistas decidiram que medidas drásticas precisavam ser tomadas para conter a ameaça iminente. Foi então que se optou pela realização de um poderoso ritual de exorcismo, conduzido pelo padre Kook, que, com sua voz firme e cheia de convicção, recitou uma bênção episcopal composta por um documento de 7 páginas. Esse ritual, cuidadosamente elaborado, tinha como objetivo não apenas expulsar qualquer resquício de maldade, mas também imbuir o apartamento de energias positivas e divinas, criando um campo de proteção que dificultaria a volta dos fenômenos. Cada palavra da bênção foi escolhida com precisão, buscando preencher cada canto do lar com luz e afastar as sombras que o espírito maligno havia instaurado. Após a conclusão do exorcismo, os especialistas, acompanhados por Edward, decidiram levar a velha boneca de pano para um local seguro. Durante o transporte, o clima dentro do carro ficou tenso e carregado de uma energia sinistra. Edward, que conduzia o veículo, alertou que não seguiria pela interestadual, temendo que o ódio vicioso do espírito, ainda vinculado à boneca, pudesse desencadear mais desastres. A cada curva perigosa, o carro parecia desafiar as leis da física, patinava, e os sistemas hidráulico e de freios falhavam inexplicavelmente. Num instante de pânico, o veículo quase colidiu com outro automóvel. Imediatamente, Edward parou, subiu no carro e, sem hesitar, retirou de sua bolsa preta um frasco de água benta. Com mãos firmes, ele umedeceu a boneca e, fazendo o sinal da cruz, pronunciou orações que, como que por encanto, fizeram com que os distúrbios parassem, permitindo que o carro seguisse seu caminho até a casa com segurança. Ao retornar, Edward posicionou a boneca cuidadosamente em uma cadeira, ao lado de sua mesa, na esperança de que o ritual tivesse neutralizado o mal. Contudo, a influência demoníaca persistia e a boneca continuava a apresentar comportamentos inexplicáveis. Em alguns momentos, ela levitava de forma errática, em outros, caía e se erguia como se reagisse a uma força invisível. A presença de Annabelle se fazia notar em diferentes ambientes da casa. Mesmo quando os especialistas a trancavam em um edifício exterior, ao retornarem, descobriam que a boneca havia reaparecido, sentada com uma postura quase desafiadora, como se aguardasse o próximo movimento de suas vítimas. O comportamento hostil da boneca também se manifestava nas interações com aqueles que se aproximavam da casa. Em uma ocasião marcante, o padre Jason, um exorcista católico renomado, chegou ao local para tentar acalmar a situação. Ao encontrar Annabelle sentada na cadeira, ele, com uma voz firme, declarou: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém", e a lançou de volta na cadeira, como se acreditasse que palavras de autoridade pudessem dissipar o mal imediatamente. Edward alertou-o com um tom grave: "Isso é algo que é melhor você não mencionar ao sair." Menos de uma hora depois, Lorraine, que acompanhava os eventos com crescente apreensão, telefonou ao padre,
implorando que ele dirigisse com extrema cautela. Sua premonição se confirmou horas depois, quando o próprio padre Jason ligou para Lou, informando que os freios de seu veículo haviam falhado repentinamente ao entrar em um cruzamento movimentado, um acidente quase fatal que deixou claro que o mal da boneca ainda exercia sua influência de maneira imprevisível. Nos anos que se seguiram, os relatos sobre Annabelle se multiplicaram, transformando-se em uma verdadeira lenda do oculto. O Zohar, respeitado investigador do paranormal, encomendou a construção de uma caixa especialmente elaborada para aprisionar a influência da boneca. Esta caixa, feita com técnicas ancestrais e materiais consagrados, foi instalada no Museu Ocultista, onde Annabelle permanece até hoje. Desde que foi contida, a boneca parece não se mover mais, como se a caixa fosse um cárcere definitivo para seu mal. Contudo, a lenda não termina aí. Um episódio terrível consolidou o pavor que Annabelle semeava. Um jovem, movido pela ousadia e pelo desejo de enfrentar o desconhecido, resolveu visitar o museu em sua motocicleta, acompanhado de sua namorada. Ignorando os avisos e os contos macabros que cercavam a boneca, ele declarou que, se aquela entidade podia marcar pessoas inocentes, então desejava ser marcado como prova irrefutável de sua coragem. Edward, presente para alertá-lo, bradou com urgência: "Você precisa sair." Apesar do aviso, o casal seguiu rindo e desdenhando da lenda enquanto se encaminhava para casa. Contudo, o destino reservava uma virada trágica, e durante o trajeto, perderam o controle da moto e colidiram violentamente contra uma árvore. O impacto foi fatal para o jovem, que se foi num instante, enquanto sua namorada sobreviveu, mas ficou acorrentada a um pesadelo hospitalar por mais de um ano, marcada pelo trauma e pelo arrependimento profundo. Este caso, repleto de nuances macabras e acontecimentos inexplicáveis, acabou por se transformar em uma das histórias mais perturbadoras do oculto. Inspirou obras cinematográficas e se consolidou como um alerta sombrio de que forças malignas podem se infiltrar nas nossas vidas de maneira insidiosa. Embora atualmente Annabelle esteja contida no Museu Ocultista, a lenda continua a ecoar nos corredores da história, lembrando a todos que, por trás de uma aparência inocente, pode residir um mal capaz de transformar a realidade em um verdadeiro pesadelo. Enquanto o terror dessa história se inscreve em nossa memória, cada detalhe sombrio nos conduz para reflexões ainda mais profundas sobre o inexplicável. Se a presença dessa entidade nos desafia a encarar nossos medos, ela também nos prepara para os segredos que ainda estão por ser revelados. Fique atento, pois o mistério persiste e as sombras continuam a se alongar. Até o próximo vídeo.